Pô, tava ali pensando, falei, canta mais uma, canta mais uma. Falei, mais uma, pelo amor de Deus. Mas estou muito feliz de estar aqui, né? Primeira vez que eu estou aqui. Para quem não me conhece, como a pastora falou, sou o Tiago, né? Marido da Verônica, lá da Cota 200. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ao que interessa, né? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em João 8, versículo 1. Texto bem conhecido. João 8, versículo 1. João 8, versículo 1. Depois nós vamos ler um texto de Lucas 7, 47. Amém? Célula? Jesus, porém, fora ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviam foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. O segundo texto, Lucas 7, 47. Célula? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele quem pouco foi perdoado, pouco ama. Em algumas versões está falando, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Só isso, pode se assentar. Esses dois textos, ele tem uma visão diferente, né? Pelo menos o que Deus mostrou, né? O primeiro texto fala sobre o perdão para outras pessoas, né? O segundo texto, ele mostra o perdão próprio, né? Muitas vezes a pessoa chega num momento, alguma situação que passou, e a pessoa geralmente às vezes não consegue se perdoar por alguma situação ou por algo que aconteceu. E esse primeiro texto é um texto bem conhecido, né? Mas mostra algumas situações que muitas vezes eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa assim, tranquila, sempre gostando de dar muita risada de tudo. Até às vezes minha mulher fala: pô, você ri de tudo, até quando a gente está com alguma situação difícil. Eu falei: eu gosto, se eu for me apegar a esses problemas, ou se eu for apegar a situações, e graças a Deus, eu acho que isso é um dom, né, derramado de Deus, né, porque eu acho que muitas pessoas queriam ser assim, né. Às vezes você olha aquela pessoa, pô, sempre a pessoa está sorridente, você fala: pô, essa pessoa parece que não tem problema, não tem nada, mas é a forma que a gente trata, né. E eu sempre fui uma pessoa assim, né, sempre consigo relevar, não que eu não tenha, mas eu consigo Deus me ajuda a dar uma forma diferente ali, que eu não acabo me apegando a certas situações. E eu pensei: pô, Deus, é um cara assim, o que eu vou falar, né, de perdão? Porque a gente acaba falando, pô, geralmente a pessoa chega em mim, se tiver um perdão para falar de mim, eu falo: meu irmão, tá perdoado, vai embora. Eu não falo que nem Jesus, a tua fé te salvou, mas eu falo: a minha fé que te salvou, né? Porque se eu fosse um cara ruim, eu ia te pegar agora e ia, né? Então é o contrário, né? Mas geralmente, aí eu comecei a pensar em algumas situações, né?
geralmente a gente acha que não tem nada, eu não tenho nada preso ali, não tenho uma situação, eu não brigo com ninguém, eu não brigo com o vizinho, eu não brigo com... Mas muitas vezes uma situação ali com o pai ou a mãe, ou até mesmo como a gente vive em células, você acaba tendo um relacionamento ali com um discípulo, e de repente esse discípulo está ali com você, lado a lado. Eu comecei a pensar várias situações, né? De repente o discípulo está ali comigo lado a lado, e está ali, está ali, está ali. De repente esse discípulo ele acaba saindo por algum motivo. E ali ficou algo dentro de mim que não vai ser uma coisa boa. Muitas vezes não vai ser algo bom. Porque se chegar uma pessoa para falar para você, geralmente, pô, vai atrás daquela pessoa lá, né? Aí você vai falar, vou não, já corri tanto daquela pessoa, fiz isso, fiz aquilo, dei de comer, dei de beber, orei, fiquei 3 horas da manhã ajoelhado por aquela pessoa e agora ele me faz isso. E isso acaba sendo o quê? Uma mágoa que acaba ficando dentro da pessoa. Então eu comecei a pensar assim essas situações, né? Porque às vezes a gente pode achar que não tem nada, mas se a gente fosse analisar bem, a gente acaba tendo alguma coisinha ali que fica preso dentro da gente. De repente, uma situação dessa que eu contei, um discípulo que está ali com você e ele acaba te abandonando e você fica naquela, não vou mais atrás desse cara. E chega outra pessoa e você vai espalhando a notícia, né? Não vou mais. Não, aquele cara fez isso, fez aquilo e eu vou falando para outra pessoa, não, oxe. E a pessoa fala, pô, por que tu não vai atrás daquela pessoa? Não, vou não, oxe. Doido. Aí o outro também que você falou já não vai também mais. Aí ele vai falar assim, o cara que é o líder ali do cara não vai, eu vou fazer o que lá, né? Então é uma situação que eu pensei bastante. E Jesus nesse texto quiseram colocar ele vamos dizer, no paredão, né? Quiseram colocar ele numa situação ali meio difícil. A mulher foi pega na situação e ele chegaram para ele e falou, e agora, se não apedrejar ela, vamos ter que apedrejar ele, vai ser essa situação. Porque se ele falar alguma situação errada aqui, quem vai ser apedrejado é ele. Só que ele, de uma forma, ele conseguiu aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele tirou o ato de julgamento e colocou o ato de amor, né? Muitas vezes a pessoa acaba falando, pô, mas eu tô com isso, tô com aquilo, e ele tirou essa situação. E muitas vezes é igual, até o pastor estava falando disso ontem sobre julgar, hoje a pastora também veio falar, e eu falei, pô, Deus foi falar comigo logo sobre isso, de julgar, né? Pô, deixa para a pastora, deixa para o pastor falar sobre isso, né? Mas acaba sendo um ato de julgamento às vezes. Eu estou julgando a pessoa, mas às vezes você não está correndo atrás da pessoa, você está julgando, porque você está preso ali com alguma situação. E isso é um ato de julgamento também. Às vezes a gente acha, eu só estou julgando a pessoa quando eu estou fazendo um monte de coisa de errado para a pessoa, estou falando pelas costas, estou falando isso, mas quando você acaba se omitindo de uma situação por alguma coisa que acaba ficando dentro de você, acaba sendo um julgamento. Porque se você não tivesse com essa situação, você ia atrás. Então, antes de você ir, você faz o quê? Olha o currículo, né? Não, fez isso para mim, fez isso para mim, fez isso para mim. Então, acabou. Se fez isso para mim, não vou mais. Então, é uma situação. Eu acabo deixando de amar a pessoa da forma que é correta e acabo no julgamento. Só que muitas vezes isso acaba vindo para mim. Porque às vezes a pessoa está lá. Quantas vezes quem é jovem aí, né? A gente quando é jovem, a gente tem cada besteira, né? Às vezes a gente olha assim a pessoa, né? E fala, você só de olhar aquela pessoa, você já fala assim, ixi, essa pessoa aí não gosto dela, né? Já acaba só de olhar a pessoa, você já fala, não gosto de tal pessoa, né? E você vai o quê? Vai levando aquilo aí. A vida toda você levando, né? E a pessoa não fez nada para você, né? Você, só porque você olhou e a pessoa não bateu, né? Os dois, né? Falou assim, pô, eu não gosto. E todo mundo que vai vindo, você vai falando que não gosta dessa pessoa, né? Você fala assim, tal pessoa lá. Aquela pessoa ali, isso é louco. Geralmente os homens têm menos isso, né? Não estou julgando as mulheres, né? Mas às vezes as mulheres acabam
tendo mais essa situação, né? Que a mulher geralmente olhou para outra mulher e... Ixi, não, essa aí não, né? Essa aí eu olhei, vixe, não fui, não, ó, não bateu, né? E você vai levando aquela situação por muitos, muitos anos, né? Geralmente eu via lá, né, quando a Verônica tava, as mulheres, né, a célula, né? A Verônica me falava, pô, tal pessoa não foi pra célula por causa que tinha tal pessoa lá que ela não gostava. Eu falava, mas o que ela fez pra pessoa? Ah, fez nada, só não gostou, né? Aí eu fico imaginando, né? Quanto tempo essa pessoa tá perdendo, né? Porque tá julgando a outra pessoa, sendo que a pessoa não fez nada pra ela. Final da história, o que acontece? As duas vão para a célula, né? Chega as duas lá juntinhas lá na célula. Daqui a pouco rola um momento lá, né? Rola um momento na célula, chega, abraça, me perdoa, aí outra, me perdoa do quê? Ah, porque eu não gostava de você há tanto tempo, né? Porque você era isso. Mas minha filha, você nunca veio conversar comigo, você nunca... Foi só aquele primeiro momento de olhar, né? E você vai levando aquilo, e a gente vê quanto tempo a gente perde com coisas que acaba não levando, por um simples ato de julgamento, né? A gente acaba julgando pela primeira aparência. Quantas pessoas já falou para mim, pô, achava que tu era isso e aquilo, depois eu comecei a conversar com você é uma pessoa diferente, você é isso, você dá risada, faz isso. Aí eu falo, tá bom, você que perdeu tempo, eu tô de boa, né? Quem perdeu tempo foi você. Tá perdoado, vai embora, né? Mas acaba você falar, aquela pessoa ali não gosta, eu não gosto dela, ela não gosta de mim, e você acaba levando isso por muitos anos, sendo que você pode chegar ali e mudar essa situação, pô, vamos conversar aí, pô, por que você passa ali e não fala comigo, por que isso, por que aquilo, né? E você acaba levando isso por muito tempo, né? Aqui, né, nesse primeiro texto, vemos um ato de julgamento. Mas Jesus mostrou para eles que não precisamos julgar e sim amar, né? Porque quando a gente julga, a gente acaba o quê? Afastando as pessoas, né? Quando é o primeiro ato de julgamento, ontem eu estava lendo uma frase que eu trouxe até o livro, né? Que fala assim, né? Nós nos tornamos retos quando nos sentimos amados, mesmo quando a gente está errado, né? Não que a gente vai apoiar o erro, mas a gente não vai julgar o erro, porque a gente erra também, né? Então às vezes a gente acaba lá, tal pessoa fez isso, fez aquilo. Aí enquanto eu aponto tem quantos voltando para mim? 3, né? Tem 3 voltando para mim, um tá para frente e 3 volta. Por quê? Porque do mesmo jeito que vai voltar, né? E quando eu julgo, do mesmo jeito, com a mesma moeda que você julga, você vai ser julgado, né? Então a gente acaba entrando num ato de julgamento ali por situações às vezes onde eu posso tentar mudar essa visão e amar a pessoa, né? Geralmente eu me dou muito bem com essas pessoas que acabam saindo, né? Assim, às vezes da igreja. Não que eu não vou atrás e tudo, mas eu acabo tendo um bom relacionamento. Que acabo vendo de uma forma diferente, né? Se eu chegar lá e apontar o cara, o pessoal tá lá fazendo um monte de coisa errada. Se eu chegar lá e falar assim, meu irmão, tá fazendo coisa errada, ele vai falar o que para mim? Eu já sei, filhão. Você tem que chegar com uma forma diferente. O que você tem de novo para mim, né? Eu vou chegar e falar, não, é isso, é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Não, meu irmão, é o seguinte, você está errado, mas eu estou contigo. Vamos caminhar. O que aconteceu? Ah, não quero falar, então, meu irmão, quando você quiser falar, minha casa é número 108, rua 17, cota 200. Você vai lá e a gente conversa, né? Olha como mudou a história, né? Se eu chegasse para ele apontando, fazendo algo, uma forma diferente. Por isso que às vezes muitas pessoas a gente tem o quê? Perdido. A gente perde pessoas por quê? Pela falta de, às vezes, de discernir uma situação. De estar no momento ali e falar, pô, o que eu faço agora? Deus, me ajuda aqui nessa situação, porque se eu for por mim, minha vontade é socar esse peão, fazer alguma coisa, ou essa mulher, né? Porque o ser humano, ele é assim. Se a gente deixar a nossa vontade gritar mais do que Deus, sempre vai dar errado. Sempre vai dar errado. Porque a gente vai pensar pelo lado humano, né? A gente vai pensar pelo lado, quanto eu fiz por essa pessoa, né? E o que ele me dá em troca é isso, né?
E Jesus, ele mostrou aqui diferente, né? A mulher, o que fez por ele. E no final ele falou o quê? Eu também não a condeno. Agora vai e abandone sua vida de pecado. Ele mostrou para a mulher, agora eu imagino como essa mulher deve ter ficado, né? Todo mundo querendo apedrejar a mulher, fazer um monte de coisa. Bater na mulher, fazer isso, e a mulher vem, e Jesus vem e fala, minha filha, vai embora, né? Olha a situação, né? O cara fala, hã? O quê? Né? A pessoa vai, pô, sei lá. Ela deve ter dado uma reviravolta na cabeça. Rapaz, esse cara aqui não me julgou. Ele me tratou de uma forma diferente. E às vezes a gente acaba entrando nesse julgamento. Muitas vezes até sem querer, mas acaba entrando. E quando a gente já entrou, para sair é difícil, né? É igual a pastora falou, a confiança a gente demora para adquirir, mas para perder é rapidinho, né? Então a gente acaba perdendo ali. Por uma palavra que a gente colocou errada, por uma situação que a gente discerniu errado, a gente acaba caindo nessa situação. E ele mostrou de uma forma diferente. Quando a gente chega com amor, a situação é diferente. Quantos discípulos a gente conquistou? Eu vi a história lá do Messias, né, que o Vitor falava, né? E o Messias falou, pô, mas o Vitor é isso, é aquilo. O Vitor não chegou em mim de uma forma para me contar o que eu fazia de errado. Ele chegou falando o que eu precisava fazer daqui para frente, o que eu estou aqui junto com ele, eu quero te ajudar. Mesmo ele errando, ele chegou e falou, não, o Vitor está comigo, é isso. Então é uma situação que eu vi, né, e achei interessante pela forma, pelo desfecho que deu, né, e o Messias hoje está aqui. Mas foi o quê? E quantos discípulos a gente tem também? Eu tenho, você tem um exemplo dele, né, mas são situações diferentes. E a gente sabe que quando a gente chega amando as pessoas, a gente consegue conquistar mais quando a gente chega julgando. Porque de julgamento as pessoas já estão cheias. Se você chega em casa, as pessoas chegam em casa, você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque você faz isso de errado, faz isso, faz aquilo. A mãe chega, você faz isso, faz aquilo para a filha, o namorado chega, você faz isso, e não tem um ali que chega e fala, eu estou contigo, eu vou te ajudar a fazer isso, né? Então, geralmente, as pessoas só falam, vai lá e faz, mas a ajuda acaba não tendo. E o discipulado, ele tem que trazer isso, Jesus, ele traz isso, né? A forma diferente, o olhar diferente, a forma diferente de ver. Esse é um texto que o pastor prega bastante aqui, né? Mas, de outras formas, né? E essa forma que está vindo é uma forma diferente do julgar, né? Aqui, né? Quando eu tomo uma atitude de amor, consigo não somente conquistar a pessoa, mas consigo também vencer o meu eu, né? Eu consigo conquistar a pessoa e ainda consigo vencer eu mesmo. Quando eu consigo me vencer, é uma alegria. Quantas vezes a gente chega aí numa situação e a gente fala, passei por essa situação e venci, né? Antigamente eu caía nessa situação, eu não caio mais, né? Então, além de eu conquistar a pessoa, eu acabo... Quem aqui veio para a igreja aqui por um ato de julgamento? Ninguém, né? Quem veio por um ato de amor, né? A pessoa chegou ali, minha filha, vem aqui que eu vou te limpar, eu vou mudar a sua vida, eu vou fazer diferente. Anda comigo aqui, anda lado a lado que a gente vai mudar essa situação. Ninguém vem por um ato de julgamento. Aqui, né? Pessoas da célula que saíram por algo, pessoas que não gostamos. Jesus só pediu que ela abandonasse sua vida de pecado e mostrou que precisamos amar as pessoas, né? Então ele mostrou que a gente precisa o que? Amar acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. O Pai Nosso, ele vem trazendo também alguma coisinha, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que têm me ofendido, né? O que ele quer dizer? Né? Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Então eu quero que Jesus me perdoe, mas aquele que me ofendeu, aí eu não perdoo. Aí como Jesus só vai me perdoar se eu perdoar outra pessoa. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Complicado. Quando a gente ia jogar bola antigamente no campo, né? Aí
não tinha muito discernimento, né? Sempre quando a gente vai jogar uma bola ali, né? A rapaziada se reúne ali, né? Vamos, Pai Nosso e Ave Maria, né, rapaziada? Né? É assim, né, no futebol, né? Os que é o Pai Nosso que está no céu, santificado. Né? Aí você vai aquela pressão, né? Aí um dia eu comecei a analisar, né? Falei assim, rapaz, o que é que eu tô falando, né? Comecei a ver uma situação. Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí eu fui, opa. Aí eu comecei a me analisar, né? Teve um dia que eu parei, né? Assim, não, vou começar a fazer uma oração à parte aqui, porque o negócio está muito pesado. Mas é o que? Às vezes a gente acaba falando algo, aí o dia na célula, né? Eu falei para os meninos, rapaziada, vocês já viram quando vocês estão lá no campo, lá orando o Pai Nosso, lá, o que vocês oram? Aí eles, não. Falei, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Vocês já se ligaram nisso? Não. Então o que vocês estão fazendo? Eu falei, a partir de agora então vocês começam a se ligar. O que vocês estão falando? Porque eu tenho que perdoar o próximo para Deus me perdoar, né? A oração parece que vira um jargão, né? Às vezes, né? Quando a pessoa não se liga, né? Mas quando você vê ali a profundidade que tem, o negócio fica estreito, né? E eu comecei a ver de uma forma diferente, né? As pessoas saíram por algo, às vezes você fica ali ofendido, né? Por alguma situação. Queria tanto que aquela pessoa está aqui, e você vai levando aquela situação para frente, vai falando para todo mundo. Ah, aquele eu não quero mais na minha célula, isso e aquilo. Aquela pessoa pisar o pé aqui, oh meu Deus, tem uma raiva dela, né? Por dentro, né? Na hora você não fala, né? Aí depois fala, oh, como é que tá aí o perdão aí? Não, o perdão tá todo mundo perdoado, né? Comigo não tem essa não, de perdão não. Passou aqui, tá perdoado. Mas às vezes fica alguma coisinha ali, né? Um ressentimento, uma mágoa, né? Por alguma situação, por alguma história. Às vezes você ajudou, aí a pessoa quando sai lá, fala de você, tudo que você não fez, né? Sai falando lá um monte de coisa de você, né? Começa a falar e você, rapaz, dá vontade de pegar e socar, né? Você acaba, às vezes, entrando nessa situação, né? E mostrou que precisamos amar, né? Você tem amado as pessoas como devem ser amadas, né? É uma pergunta, não precisa responder. Mas é uma pergunta para a gente se analisar, né? Você tem amado as pessoas como devem ser amadas? Ah, eu amo aí o que dá para mim, né? Eu amo tal ponto, né? Que não me mexa muito comigo, né? Até onde eu consigo chegar ali. Quando chega para se esforçar um pouquinho, eu prefiro ficar na minha. Melhor ser amado do que amado. Né? Geralmente as pessoas pensam assim, né? Não, eu prefiro ser amado, eu prefiro receber o amor, mas quando é para amar, aí já o negócio já não ficou muito... E eu também fui pensando nisso, né? Às vezes você fala, estou amando, tô amando as pessoas, estou fazendo isso, mas as pessoas que não querem, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, desdobro, eu faço isso. Certo, às vezes as pessoas não querem mesmo. Mas às vezes a gente pode se analisar se são as pessoas mesmo ou a gente, né? Às vezes você pode ver ali que se é você. Quando você chega numa situação e você fala assim, podia ter feito mais por essa pessoa, né? Podia ter amado mais, podia ter desdobrado mais, podia ter... Isso é amor, né? Quando você deixa de fazer aquilo que é por seu interesse e faz para o próximo, isso é amor. Como a pastora falou, você morre por tal pessoa, né? Aí, isso é um ato de amor. Você vai dar a sua vida por outra pessoa. Você vai dar o seu tempo para ajudar outra pessoa. Aí o que a gente faz? A pessoa que não quer, né? Pessoa chama direto, todo dia mensagem, né? Nunca me respondeu, só visualiza, aí que dá raiva, né? Geralmente é assim, né? Você fala, pô, chama direto, só visualiza, né? A gente também às vezes tem que perder essa tecnologia, né?
e pegar um tete a tete de vez em quando, né? Pegar um ali, o peão ali virando a esquina e falar, ô, é agora. Desce da bicicleta e vem conversar comigo, né? Que às vezes a gente acaba sendo, né? A gente fala melhor no... Eu já fui um tempo assim. Sinceridade. Você ser melhor conversando pelo WhatsApp do que com a pessoa frente a frente, né? Às vezes, vem conversar aqui comigo, Tiago, calma aí. A gente não pode conversar pelo celular, não, né? Porque parece pelo celular, às vezes você, né? Mas às vezes a pessoa está precisando de você ali. E se a pessoa quiser um abraço, você vai dar pelo celular? A pessoa chega, me abraça aí, calma aí, filho. Manda o bonequinho lá abraçando, né? Tome meu abraço, né? Receba meu abraço, né? Receba, que é de graça, né? Às vezes a pessoa acaba, né? Sendo que a pessoa precisa de você ali no momento, de um abraço seu, de uma palavra sua. Estou precisando de uma palavra aí, calma aí, vou procurar aqui, né? Manda a palavra, toma essa aí, né? Às vezes você manda para a pessoa nem entende, né? Não estou muito legal ainda não a leitura da Bíblia, o que está escrito aqui, né? Às vezes você manda para uma pessoa que ela ainda está um novo convertido ali, como que ela vai entender? Ela precisa de quem? De mim, de você, para que a gente chegue ali e torne essa situação diferente. O que temos que fazer é mudar o nosso ponto de vista e deixar de lado as mágoas e ressentimentos que estão nos deixando presos nos relacionamentos, né? Às vezes a gente acaba o quê? Guardando mágoas e acaba a gente ficando preso no quê? No relacionamento, né? Como no relacionamento? Relacionamento com as pessoas, né? Deixa de confiar porque uma fez algo para você, né? Não confio em tal, não confio mais nas pessoas, né? Quantas pessoas a gente vê aí que fala isso? Não é uma não, hein? É muitas. Para você ganhar a confiança de uma pessoa hoje é difícil. Até a pessoa chegar ali e começar a conversar com você. Aí geralmente, às vezes, quando a gente consegue ganhar a confiança da pessoa, chega um tempo que a gente vai e faz besteira, perde, né? Aí a pessoa começa a desconfiar de novo. Por isso dessa luta da gente todos os dias, né? Você chama um ali, a pessoa não quer, você chama outro. Que as pessoas acabam ficando o quê? Desacreditadas, porque os relacionamentos acabam sendo rompidos, né? Você não consegue ter mais um relacionamento com a pessoa. A pessoa, você está falando com a pessoa está assim para você. Fala, meu irmão, levanta a cabeça, né? Olha para mim, né? Mas geralmente as pessoas andam de cabeça baixa porque não conseguem confiar em ninguém. E se a gente que está aqui vivendo e cada dia buscando não ter esse amor pelas pessoas, quem vai ter, né? A gente acaba falando, quem vai ter? Então os relacionamentos, a gente acaba ficando preso em várias situações. Quantas situações já fiquei preso? Tô assim, não com raiva de ninguém, mas às vezes por algum momento ali, uma situação que aconteceu, você acaba paralisando. Eu paralisei no tempo. E as pessoas vão avançando e você fala, o que está acontecendo? A pessoa está avançando e eu estou ficando. Está preso. Precisa o quê? Desatar. Por causa de coisas pequenas, estamos perdendo pessoas e a presença de Deus, né? Às vezes por causa de coisas ali pequenas, que a gente pode resolver ali em um momento, eu estou levando por muitos anos. Às vezes você está ali e a pessoa, quanto tempo você está magoado com aquela pessoa? Já tem 3 anos, 4 anos. A outra, quanto tempo você está magoado com a pessoa? Desde 1990, já tem quase, né? E a pessoa está acarretando essa coisa aí. Não posso ver tal pessoa que meu coração já dispara de raiva, né? Você acaba deixando essa situação te vencer. Você está ali muitos anos remoendo isso, né? Eu falo com todo mundo, mas se aquela pessoa vir falar comigo, meu irmão, nem manda. Se ela chegar na célula, eu saio, né? E se ela for, eu não vou, né? Tem muito disso, né? Às vezes, né? Eu convidei tal pessoa aí, a pessoa chega todo empolgado, né? Às vezes é até um membro ali, né, que está começando, né? Todo empolgado, né? Convidei tal pessoa, ela disse que vai.
Aí a outra, em vez de falar, não, legal, hein? Aí a pessoa fala assim, ixi, né? Já dá aquela, né? Aí a pessoa já murchou. O que aconteceu? Não, essa pessoa aí fez uma coisa para mim lá em 2000, né? E até hoje eu não consigo tirar isso do coração, né? Se ela for, eu tô fora. Aí a pessoa acaba falando que não, já tô com um aqui, né? Aí às vezes a pessoa ainda acaba fazendo aquela medida, né? O peso, né? Vamos colocar na balança quem está mais tempo, né? Acaba levando ainda por esse lado, né? Sendo que pode ali falar, não, traz tal pessoa que a gente vai resolver o negócio, né? Quando ela chegar aqui na célula, nós vamos trocar ideia e vai acabar isso agora, né? Deus já me libertou disso. Não estou mais preso com nada. Se ela estiver presa comigo, nós vamos soltar agora. E se ele estiver preso, nós vamos desatar agora, né? Mas geralmente não é assim, né? E a gente acaba não só perdendo as pessoas, mas acaba perdendo o quê? A presença de Deus também, que é o mais importante. Porque quando eu estou preso a isso, eu acabo perdendo. Ah, aquela pessoa começou a fazer isso, aquilo, perdendo a presença de Deus. Por causa de mágoas, ressentimentos, situações que acabam prendendo a pessoa. Jesus quer nos tratar nessa noite, né? Então Jesus quer tratar a gente nessa noite. Às vezes você fala, mas tal pessoa que se tivesse aqui escutar essa palavra, ela ia ser curada, né? Às vezes a pessoa fala isso, né? Estou escutando a palavra, estou lembrando de tal pessoa, oh meu Deus. Se ela tivesse aqui, se ele tivesse aqui, era hoje, né? Hoje desata, né? Mas a palavra é para quem? É para a gente que está aqui, é para mim, é para você, para a gente. Às vezes a gente fala, pô, mas já escutei isso, mas acaba, e a prática, né, às vezes, né, acaba tirando. Quantas vezes já falei, chego num culto e falo assim, ixi, já escutei que aquele pastor ali está falando, né, mas quanto eu preciso praticar ainda, quanto eu preciso perdoar, quanta coisa eu preciso mudar na minha vida, quanto amor eu preciso ainda ter, né, para amar as pessoas melhor. Porque se eu tiver o amor, eu deixo o julgamento de lado. Quando eu amo, eu não olho o currículo. Eu vou direto no assunto. Chego na pessoa e falo, minha filha, o que você fez, o que deixou de fazer, já era. Agora é daqui para frente, vamos caminhar, vamos viver. O segundo texto, ele fala sobre o perdão próprio, né? Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E aos outros fala, pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que pouco se perdoa, ele pouco vai amar. Porque como ele vai conseguir amar a pessoa sendo que o coração está cheio de tranqueira? Não vai conseguir, né? Então eu fiquei pensando nessa mulher, né? O que ela ficou pensando depois, né? Às vezes ela recebeu o perdão de Deus ali, ou a pessoa chega na célula, recebe o perdão. Não, minha filha, vai embora, você está perdoada. Aí depois você vê a pessoa fala, não, mas eu não me perdoo, eu fiz uma coisa muito grave, né? Deus perdoou a pessoa, mas a pessoa ainda está ali. Ela mesma não consegue se perdoar, né? Por algo que fez. Quantas pessoas a gente vê assim? Pessoa, você chega perto da pessoa, é só lamentações, né? Você fala assim, parece que foi a pessoa que escreveu o livro de lamentações, né? É tanta lamentação, que a pessoa chega ali e você fala, quem gosta de ficar perto de pessoa assim? Ninguém, né? A pessoa fala, não, e aconteceu isso comigo, e eu não me perdoo mais, né? Minha vida é assim, reclamar da vida, sendo que eu posso mudar meu ponto de vista, deixar de lado, Deus me perdoou, vou embora. O segundo texto mostra que aquele que pouco perdoa, pouco ele vai amar as pessoas, né? Pouco você se perdoando, pouco você vai amar o próximo. E principalmente vai ter o amor próprio, que é o principal, né? Muitas pessoas às vezes não têm nem amor próprio, como vai amar os outros? Eu me amo, eu faço isso, mas você vê a pessoa, como a pessoa se ama, vai andar fazendo, se estragando, né? Que amor é esse que eu não entendo, né?
né? Até o pastor canta aqui, né? Que amor é esse que eu não entendo, né? A gente fica olhando que amor é esse, né? Você olha ali o amor da pessoa e fala, não, eu me amo, Mas geralmente a pessoa não se ama é nada. Ela está ali olhando o ponto de vista errado, né? Existem pessoas que não se perdoam por perca de discípulos ou de algo que aconteceu, né? Geralmente, às vezes, a pessoa não se perdoa por um discípulo lá que a pessoa perdeu, né? O discípulo que era o mais frutífero da célula, aí o discípulo resolveu sair fora, né? Aí a pessoa fica ali a vida toda, né? Ah, se tal pessoa tivesse aqui na minha célula, quem perdeu ele? Eu, né? Eu que perdi tal pessoa, né? E você acaba ali ficando a vida toda. Não, se eu tivesse com aquela pessoa, e você acaba esquecendo dos que tá, né? Que você fica só lembrando do que já foi, né? Lógico que a gente tem que lembrar do que já foi, né? Tem que correr atrás. Mas a gente tem que se perdoar, né? Se perdoar às vezes. Que às vezes acontece isso, né? Você fala, o que eu fiz de errado? O que eu estava fazendo? E você começa a se culpar. E ficar magoado. Aí começa a deixar os discípulos de lado que tem. Começa a não querer mais vir para o culto, né? Começa a não querer mais fazer isso, aquilo. Ah, por quê? Não, porque eu perdi tal pessoa. Perdi isso, perdi aquilo. Perdi minha vida, perdi isso. Agora eu vou entregar minha célula. Porque esse cara era o principal da célula, né? Você acaba alimentando uma situação ali que não é real, né? Você acaba o quê? Vivendo ali uma forma, você vai não se perdoando e cada vez você vai se atolando mais. Daqui a pouco tá você e ele fora, né? Tá os dois fora. Por quê? Porque você não se perdoou e a pessoa também não quer o perdão, não quer viver mais, né? Vivem presas a esses casos e não se desprende dessas situações para viverem o melhor de Deus, né? Então, às vezes a pessoa não se desprende da situação ali, né? Tá presa, vive presa. Quantas pessoas parecem estar presa, né? Tá numa corda ali, né? Não estou comparando ninguém com cachorro, né? Mas às vezes o cachorro tá ali na tua casa, né? Ele tem a coleira, né? A coleira tá amarrada lá e ela vai até... A coleira já fica assim, né? Ele fica assim, né? Ele roda só num espaço assim, né? Ele não vai até lá na frente, ele vai até certo ponto, volta. E às vezes é a situação, né? Parece que a gente está preso com a coleira, né? Estou preso com essa coleira aqui. Eu só vou até... Quando chega aqui, aí começa, o coração volta a pensar naquelas coisas, eu volto para dentro da casinha, né? Eu volto para a situação de novo. Que a gente acaba voltando para a situação de novo. E a gente não vai embora, né? Não solta a corrente, não. Quebrar essa corrente, vou estar solto, né? Vou estar livre de ressentimento, livre de situações. E muitas das vezes a pessoa está ali se prendendo e a outra nem sabe, né? A outra nem sabe. Eu pensava muito assim, né? Eu falava, eu vou ficar com raiva de uma pessoa, né? Vou ficar aqui sofrendo e às vezes a pessoa nem sabe. Aí a pessoa está lá curtindo a vida e eu estou aqui, né? Ó que besteira, né? Ó que bobeira, né? Pô, a pessoa tá lá vivendo e eu tô aqui, não. Excluído do meu Face, né? Né? Você acaba chegando numa situação ali que tá excluído do meu Face, não quero mais, né? E a pessoa tá, ó, nem aí, né? Nem aí, porque a pessoa não está presa a nada. E a gente acaba o quê? Ficando lá. Vê a pessoa, vira a cara, né? Se a pessoa entrar no ônibus, você desce, né? E você acaba vivendo isso. E a frase, né? Nós tornamos retos quando nos sentimos amados, mesmo quando a gente está errado. Essa frase aqui eu fiquei pensando nela a noite toda, né? Eu falei igual minha mãe fala, né? Agora você me apertou sem me abraçar, né? Jesus me pegou de jeito sem me abraçar, né? Pegou de um jeito firme que eu fiquei a noite toda pensando. Cheguei lá um momento lá, eu falei, mano, desliga essa TV e desliga tudo aí que eu não estou conseguindo me concentrar em nada aqui.
eu estou pensando, quero pensar, eu estou pensando em Jesus falando comigo, e eu pensando. Por quê? Porque às vezes a gente acaba caindo nessa situação. É uma situação que, não digo que se não aconteceu, é algo que pode acontecer. Você perder alguém e você ficar ali desmotivado, julgar, fazer algo, sendo que a gente pode amar de uma forma diferente, né? Eu vou parar por aqui, né? Eu não gosto muito de fazer apelo, né? Sempre gosto de que Jesus, a gente não tem que ficar apelando não para os outros, né? Vem quem quer, né? Às vezes a gente fica ali apelo, tô apelando, eu vou apelar. Esse nome podia até mudar, né? Apelo, né? Porque você acaba apelando, né? A pessoa fica ali, parece que você tá apelando para a pessoa, né? Quando a gente joga apela é quando a gente jogava bolinha de gude lá, esse cara é apela demais, né? Porque o cara ficava insistindo demais, era muito bom, né? O cara era... E a gente fica ali, né? Naquela situação, vem... Não, Jesus é para quem quer, né? Às vezes você fala, essa palavra não foi para mim, amém. Guarde ela para que se um dia você precisar, já lembro daquele dia. Tá, o dia 15/3 de 2016, o Tiago pregou lá na igreja isso, Deus falou isso, né? Era o sonda-me, fazendo um favor. O sonda-me, né? Sonda-me, Senhor, que me conhece, quebranta o meu coração, né? Então, às vezes a gente está ali com alguma situação e a gente não quer ser quebrado, né? Como quer ser quebrado? Vim até aqui voltar, né? E deixar tudo aí que tem dentro aí da pessoa, né? Às vezes tem alguma situação ali que está aprendendo e a pessoa já está, tanto tempo que aquilo ali remoendo. Não, isso aqui. A distância hoje é menor, né? Para muitos é maior, mas Deus, Ele quer falar contigo nessa noite. Se você quiser viver, deixar isso de lado, o altar está aberto. Não vou ficar falando muito porque isso é uma escolha, né? A vida é feita de escolhas, né? Se eu escolho algo de bom, minha vida vai ser boa. Se eu escolher algo de ruim, eu não vou querer coisa boa, né? Aquele que planta coisa boa vai colher coisa ruim. Ruim, meu filho, não queira colher coisa boa que não vai não. Então, o altar está aberto.